Esse filme Candyland, ele tem uma característica muito interessante. Ele é um filme de terror em que o terror particularmente não me agradou muito, mas o resto do filme é tão bom que acaba compensando um pouco desses defeitos. Vamos conversar um pouquinho sobre ele, então? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal 7 Marte. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o filme Candyland, que é uma produção de 2022 dirigida pelo Jon Swabb. O filme ele se passa em um local de prostituição de beira de estrada frequentado por caminhoneiros e viajantes e acompanha um grupo de prostitutas e um cara que trabalham naquele lugar. Esses personagens eles têm uma certa rotina que é seguida todo dia, em que eles fazem, por exemplo, um acordo com um motel que fica ali perto, ou então com um posto de gasolina, para poder operar naquela região. Eles também têm um acordo com o xerife daquele local que é interpretado pelo William Baldwin, que é o irmão do Alec Baldwin. E próximo daquele local opera uma espécie de seita religiosa. E o líder daquela seita, ele inclusive aparece aqui de vez em quando, tentando converter as prostitutas. Aliás, a interação dele com elas é bem divertida. Só que aí, em certo momento, aparece um corpo no banheiro daquela parada de caminhões. E ao mesmo tempo, aparece também uma mulher que fugiu daquela seita e que precisa meio que de um lugar para ficar. As prostitutas então acabam acolhendo ela, até porque ela meio que não tem para onde ir, só que logo elas passam todas a ser ameaçadas pelo assassino. Ou seja, é uma estrutura bem básica do cinema de slasher. Então por que eu disse no início que não funciona? Porque ela é repetitiva. Basicamente, o terceiro ato do filme ele é formado por uma morte atrás da outra. É isso, o assassino entra num cômodo, mata uma pessoa, entra no outro, mata uma pessoa, entra no outro, mata uma pessoa e assim por diante. É isso, meio que não tem mais nada além disso. E aí depois de um tempo, você fica meio que anestesiado dessas cenas e elas não criam mais a tensão e o suspense que elas deveriam criar. É claro que esse aqui não é o único filme slasher que segue esse tipo de estrutura. Recentemente, o X, A Marca da Morte, também seguiu mais ou menos uma estrutura similar, em que um personagem ia sendo morto em seguida do outro, basicamente. Só que no caso do X, o diretor Ti West ele conseguia segurar a nossa atenção e criar tensão com aquilo que estava sendo mostrado. Nesse caso aqui, nem tanto. Mas isso não é necessariamente um problema, porque eu acho que a proposta do diretor Jon Swabb aqui é outra. Ele não está tão interessado nas mortes do filme, o foco dele é o sexo. E aí eu vou aproveitar que eu capturei a sua atenção porque eu falei de sexo, para pedir que se você está gostando desse vídeo até esse momento, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também e me segue nas redes sociais, todas elas vão estar linkadas aqui embaixo também. Continuando então, como eu disse, o sexo nesse filme aqui, ele é mais importante do que, por exemplo, as mortes ou a violência, ou pelo menos ele tem uma relação hierárquica diferente. Começando pelo fato de que o diretor não tem qualquer tipo de pudor em mostrar cenas de nudez e cenas de sexo. Afinal, nudez e sexo faz parte do universo daqueles personagens que ele está retratando. E se ele não mostrasse, seria como se ele estivesse fazendo algum tipo de julgamento de valor, o que ele não faz em momento nenhum. Aliás, a questão da profissão daquelas personagens sequer chega a ser muito discutida no filme. É tema de uma certa conversa em determinado momento, mas o filme não chega a fazer qualquer tipo de questionamento em relação a isso. É uma profissão, é a profissão daqueles personagens e pronto. Aliás, inclusive aquela personagem que foi resgatada pelas prostitutas, em certo momento ela própria é colocada para trabalhar também, porque ela precisa se manter de alguma maneira e aquele é o emprego que tem naquele local. E mesmo quando ela menciona que ela é virgem ainda, isso não é colocado como uma questão, porque eles tratam o sexo de maneira diferente. Eles tratam o sexo como uma profissão. Então, é um emprego e ela precisa trabalhar. Basicamente é assim que o filme mostra. E em relação ao trabalho, aqui é que reside talvez uma das grandes qualidades desse filme aqui, que é a maneira como ele explora a rotina de trabalho daquele grupo e daquele local. Porque existem uma série de regras, de códigos e quase que uma linguagem própria que opera naquele local. E a maneira como o filme explica isso pra gente é muito interessante. Em certo momento, por exemplo, o rapaz que trabalha lá, que seria prostituto, eu não sei se é essa a palavra certa, mas ele explica mais ou menos como é que funciona o banheiro daquele local, ou seja, como é que ele sabe quando uma determinada pessoa entrou no banheiro em busca de sexo ou entrou no banheiro apenas para usar o banheiro. E a maneira como ele descobre isso é pela maneira como a pessoa caminha, assim, só pelo som dos passos da pessoa ele sabe se ela está querendo sexo ou se ela está querendo simplesmente usar o banheiro. Então esses pequenos detalhes eles enriquecem o filme como um todo.
Só que tem uma outra questão desse filme aqui que também me ganhou, que é não apenas a maneira como ele trata o sexo como trabalho, mas também a maneira como ele trata a morte como prazer. E o que eu quero dizer com isso? Bom, em sua maioria, o filme trata o sexo de duas formas diferentes. De forma automática, ou seja, como um trabalho, ou então de forma violenta, na forma de um estupro, por exemplo. Ou seja, prazer, nesse caso, meio que nem entra na equação. Mas isso não significa que não exista prazer no filme. Que o filme não mostre, não retrate o prazer de maneira nenhuma. Ele retrata. Só que o prazer em si, ele é mostrado quase que exclusivamente nas cenas de mortes. Você nota como que a pessoa que está matando aquelas outras pessoas está extraindo prazer para si. Está sentindo prazer naquilo que ela está fazendo. Isso sem falar que o assassino ainda usa uma faca para matar as pessoas, o que causa uma penetração no corpo, aumentando ainda mais essa conotação sexual. E essa ideia da morte como fonte de prazer chega no seu ápice numa determinada cena em que dois personagens aparecem fazendo sexo e, aparentemente, ou então até certo momento, aquela cena parece ser a única do filme em que o sexo é originado pelo prazer, pelo desejo. E como que essa cena acaba? Com uma morte e um orgasmo simultâneos. É a concretização dessa ideia da morte como prazer, da violência como prazer, que está exposta no filme todo. E foi por causa dessas questões e da maneira como o filme aborda essas questões que eu gostei tanto desse filme aqui. Apesar de que, como eu disse no início, a parte do terror não me agradou tanto assim. Bom, por hoje é isso, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou dessa discussão, talvez você goste desse outro vídeo que eu separei para vocês. Não é sobre sexo, mas a discussão apresentada nele também é bem interessante. A gente se vê na próxima, até mais, tchau, tchau.